Olá pessoal, bem-vindos à aula 33 do curso de Python. E nessa aula a gente vai aprender como que a gente pode inserir um gráfico que a gente fez no Python dentro de um arquivo Excel. Então para isso aqui, nessa aula a gente vai gerar um arquivo Excel, vai criar um gráfico em Python e jogar esse gráfico para dentro desse arquivo Excel. Então para isso a gente vai utilizar esses pacotes daqui. Se você não viu a aula anterior, eu recomendo vocês a verem as duas aulas anteriores, onde eu falo de como que a gente pode trabalhar com pandas, né, para gerar Excel, ler Excel e tudo mais. E pra gente, se vocês verem a aula anterior, vocês vão estar mais acostumados com pandas e vão entender melhor essa aula daqui. Então vamos lá, a gente vai importar esses gráficos daqui, então o pandas como PD, da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores. Vou importar o matplotlib.pyplot como PLT para a gente gerar gráficos aqui no Python. E para a gente inserir esses gráficos no Excel, a gente vai ter que utilizar um outro pacote além do Pandas, né? Então, o Pandas a gente vai criar o Excel e aqui a gente vai utilizar esse pacote para colocar o gráfico. Então, a gente vai utilizar o pacote OpenPyXL. Então, do OpenPyXL eu vou importar load underline workbook, que vai ser para a gente ler o arquivo Excel. E aqui embaixo a gente vai importar de openpyxl.drawing.image. A gente vai importar image como sendo Excel image. Então a gente está importando isso dessa forma. Então vou dar o Shift Enter. Então a gente já importou isso daqui. Agora vamos criar o nosso arquivo Excel. Para criar o arquivo Excel, como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente vai utilizar o Pandas, né? Então, para isso, a gente primeiro cria aqui o nosso data frame. Então, eu estou chamando um df, que vai ser o nosso data frame, como sendo, então, pd, né? Eu estou utilizando o pacote pandas.dataframe, então ele vai ser o data frame do Pandas. E vou abrir aqui chaves e vou colocar, a primeira coluna vai ser ano, e ela vai receber esses valores, 21, 22, 23. E a segunda coluna, vendas, vão receber esses valores 100, 150 e 200. Então, esses aqui são os valores das linhas, né? Embaixo do nome da coluna. E vou salvar esse Excel, né? Vou gerar esse Excel. Então, para a gente gerar o Excel, aqui eu coloquei um Excel nome igual a esse nome daqui do Excel, né? Lembrando desse ponto XLSX, que é o formato do Excel. E aí eu utilizo aqui o df.toExcel para criar o nosso Excel. Eu vou passar o nome desse Excel que eu vou criar. Aqui em Sheet Name eu estou colocando o nome da planilha, né? Então, depois que a gente gerar esse arquivo, eu vou mostrar para vocês lá no Excel que dentro do Excel a gente pode ter diversas planilhas. Lá no canto esquerdo embaixo, a gente vai ficar com diversas planilhas. E aqui eu estou criando uma planilha, né? Então, chamada dados. Então, esse Sheet Name igual a dados está dizendo isso. E o index aqui eu estou colocando como falso, como a gente viu nas aulas anteriores, né? O que significa isso daqui. Então tá, então eu vou dar o Shift Enter aqui. A gente vai já ter criado aqui o nosso Excel. Se a gente vai lá na nossa pasta aqui, a gente vê que já apareceu aqui o relatório underline OpenPyXL, que é o nome que a gente deu. Só recapitulando aqui, que é justamente esse nome daqui, né? Então a gente vai lá, a gente pode abrir esse arquivo para ver como que ele ficou, né? Então, abrindo esse arquivo, a gente tem aqui. Então, a gente gerou esse arquivo com aquele código, né? Então, ano, vendas e os valores aqui, 2021 e 2023, e os valores da venda 100, 150 e 200. Então, a gente tem esse arquivo. Agora, vamos gerar um gráfico com esses dados para a gente colocar nesse arquivo Excel. Então, como que a gente faz aqui, né? Então, vamos gerar esse gráfico com o Matplotlib. Então, a gente vai gerar esse gráfico, eu vou chamar um gráfico, underline nome de gráfico, openpyxl.png, então no formato PNG. Vou colocar aqui plt.figure. Vou colocar esse comando daqui. Esse comando plt.figure nem precisa colocar aqui não. Vou dar um plt.plot. Vou plotar quem? Eu vou plotar do nosso data frame a coluna ano, como sendo o nosso eixo X. Do nosso data frame a coluna vendas, como sendo o nosso eixo Y. E o marcador que eu vou colocar aqui são bolinhas, né? Então, são um gráfico com marcador de bolinhas, né? Eu vou colocar um título, vendas por ano. Vou colocar o nome do eixo X, ano, nome do eixo Y, vendas. Vou colocar uma grade, então plt.grid igual a verdadeiro, true. E vou salvar esse gráfico com esse nome que a gente colocou aqui. Então, gráfico underline nome. E vou dar um plt.show. Então, dando Shift Enter, a gente vai gerar esse gráfico. Então,
gerou esse gráfico aqui, e quando a gente vai lá na pasta, a gente vai ver que surgiu o gráfico aqui em PNG. A gente pode abrir esse gráfico, só para a gente ver se está tudo direitinho. Então, quando a gente abre, a gente tem o nosso gráfico aqui gerado em PNG. Beleza. Então, agora, como que a gente faz para inserir ele lá na nossa planilha que já existe, né? Então, vamos lá. Para a gente inserir isso na planilha, primeiro a gente tem que abrir a nossa planilha. Para a gente abrir a nossa planilha, a gente vai dar esse comando load _workbook e colocar o nome da planilha Excel que está lá na nossa pasta. Então, eu vou chamar isso daqui de um WB. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as informações eu vou pegar essa nossa planilha da seguinte forma. Eu vou chamar essa nossa planilha de WS, como sendo um WSheet, por exemplo, né? Ela vai ser, então, um WB dados. Então, o que eu estou pegando aqui é a nossa planilha dados, né? Lembrando, eu vou mostrar aqui o Excel. A gente olha aqui embaixo, está vendo aqui embaixo, aqui no lado esquerdo, a gente tem esse nome dados. Aqui a gente pode ter diversas planilhas. Então, a gente tem que especificar qual planilha que a gente quer. Aqui a gente tem a planilha dados. Então, aqui eu estou colocando justamente pegando essa planilha dados, né? Então, de toda a planilha, né, que tem várias planilhas dentro, a gente está pegando justamente essa nossa planilha dados, que é justamente o que a gente gerou ali. Então, para a gente inserir a imagem no Excel, a gente vai dar o seguinte comando. Eu vou chamar de img, uma variável img, como sendo Excel image e o nome do nosso gráfico que a gente gerou, né? Então, é o nome que a gente colocou ali em cima, que é justamente o gráfico underline nome, né? Que é esse nome daqui, que já está gerado lá na nossa pasta. E aí eu vou então dar o comando ws, que é justamente essa nossa variável daqui, é a nossa planilha dados, né? Ponto add image. Eu vou colocar aqui image, que é justamente essa parte daqui, e vou colocar aqui, entre aspas, a posição na célula da borda superior esquerda do gráfico. Então, aqui eu estou colocando, olha, a borda superior esquerda do gráfico tem que ficar na célula E2 da nossa planilha dados, né? E aí, eu dou um comando wb.save Excel nome. Então, eu estou salvando esse Excel com o mesmo nome, então ele vai salvar por cima. Então, vamos dar um Shift Enter para a gente ver como que vai ficar isso daqui. Então, agora, aqui deu esse problema porque o nosso Excel está aberto. Então, o que aconteceu foi, ele deu permissão negada. Então, ele negou a permissão. Então, vamos fechar aqui o nosso Excel. E agora sim, a gente vai rodar esse código daqui. Então, agora a gente vê que ele rodou, né? Então, se você mexer no Excel com ele aberto, vai dar ruim. Vai dar permissão negada. Então, eu já ajeitei aqui. Agora, a gente volta aqui, abre o nosso Excel. E a gente percebe que o nosso gráfico está aqui. E note a posição desse gráfico, né? Então, esse gráfico ficou justamente aqui, a borda superior esquerda, justamente no E2. Então, ele ficou dessa forma daqui. Então, dessa forma, vocês podem colocar gráficos em Excel. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.